Pessoal, vamos lá, dando sequência aqui. No exercício 2, fala o seguinte, ó. Na associação mista esquematizada, determina a resistência equivalente. Quando a gente fala associação mista, significa que tem tanto em série quanto em paralelo. Então tem os pontos, ó, A, depois tem um resistor de 4 ohm, ponto C, aí gera uma sequência em paralelo, ponto D, depois o ponto F, né, G, ó, 2 em série, depois isso daqui em paralelo. Então tá perguntando a resistência equivalente. Então se eu separo isso daqui em trechos, fica mais fácil, ó. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó, 6, o trecho CD, ó, de C a D eu tenho em paralelo, ó. Se tem em paralelo, ó, se são 2 resistores, não são 3, são 2. O 2 é uma fórmula diferente, ó. Então a resistência equivalente vai ser resistência 1 vezes resistência 2, dividido pela somatória da resistência 1 com a resistência 2. Resistência 1, ó, 6, resistência 2, 3. Então 6 vezes 3, 18, dividido por a soma dos dois, ó, 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2 ohm. Aí, eu vou fazer agora o trecho esse daqui, ó. F, G, H e I, certo? Então aqui, ó, nesses dois, observa que eu tenho em série. Então, se eu tenho em série, eu estou somando as resistências. Então, ó, 5 mais 7 gerou 12. E esse daqui é 4, né, ó? Então, 4 ohm. Então, aí ficou esse circuito aqui, ó. Aí volta a ter dois circuitos com 2. Eu vou aplicar a fórmula, ó. R1 por R2, ou seja, 12 vezes 4, dividido por 2 mais 12 mais 4, que é 16, ó. Aí eu faço por partes. Então aqui vai ser uma resistência única de 3 ohm, certo? Depois eu volto a fazer o trecho AB, né? Então o meu trecho AB, ó, ele vale 4. Essas duas aqui, ó, eu não tinha achado 2, então virou essa parte aqui, ó, 4 e 2, 10, e aqui embaixo, quanto que deu? 3, né? Agora, imagina se eu pudesse, esticar todo esse valor aqui, ó, aqui é o ponto B, que eu esqueci de colocar, pudesse esticar. Se eu pudesse esticar todo esse circuito, ele vai ficar em série, ó. Então às vezes você pode confundir aqui, ó, mas é como se eu estivesse esticando todo ele. Se eu estico todo ele, ele vai ficar o quê? Ó, em série. Então 4 mais 2 mais 10 mais 3. Somatória disso é 19 ohm, certo? Então nesse tipo de exercício aqui, ó, eu tinha um circuito, certo? Com várias informações. Então, a princípio, eu resolvi o paralelo primeiro, aonde tem paralelo, e eu vou simplificando o circuito. Então, aqui eu repito 4, resolvo aqui, ó, 6 e 3. Esse valor é paralelo. Se é paralelo com 2 resistores, por essa fórmula aqui, ó, resistência equivalente vai ser a multiplicação das duas resistências dividido por R1 e R2 na soma. Vou achar um valor. Aí se você for pegar, ó, 4 vai ter gerado 2, que é essa figura aqui, ó. 4 gerou 2. Repetiu aqui com aqui. Aí aqui, ó, eu faço separado de novo. Aqui eu tenho em série, e depois desse resultado, ou seja, que deu 12, eu vou fazer paralelo com o 4. Eu vou chegar em 3. O circuito, às vezes você pode confundir nesse sentido, né? É paralelo. Aqui eu poderia fazer também, ó, esse, né? 6 e 3 daria paralelo, e depois esticaria com esse, mas dá a mesma também, ó, como se você estivesse esticando o circuito. Então, nesse caso, o resultado é 19 ohm. Nesse exercício
3, né? Então, ó, calcule o valor das intensidades das correntes em cada resistor do circuito representado abaixo, sendo que o que é U? É diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é de 120 volts, certo? Então, quando tiver essa diferença de potencial, é como se esse potencial ele se distribuísse aqui. Então, nesse exercício 3, então tem o A, então tem uma resistência, a primeira corrente, primeira intensidade, segunda intensidade, e ele vai formando o circuito, certo? Então vamos lá, ó. Se eu vou simplificar o circuito, então eu vou ter aqui, da onde surgiu esse 4? Esse 4 surgiu daqui, ó. 3 mais 1 vai ter gerado esse valor aqui, ó, 4, certo? E aqui embaixo, mesma coisa, ó. Se eu tenho 2 resistores, certo? Então aqui, ó, 8 vezes 8, 64. 64 dividido pela soma dos dois. 64 dividido por 16, eu vou ter gerado 4, certo? Então aqui eu simplifiquei isso daqui. Agora vamos aqui, ó, simplificando novamente aqui. Então 4, né? Que era esse de A a B, aqui é 4. Eu esqueci de colocar. Então aqui, ó, tenho 2 resistores em paralelo. O que vai acontecer? Fórmula 4 vezes 4, 16. 16 dividido pela soma de 4 mais 4. 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, ó, o circuito de A a B tem uma tensão, uma resistência equivalente de 6 ohm. A fórmula da resistência, quando eu tenho diferença de potencial, ela é o que? URI, né? Então, a diferença de potencial, U, é igual a resistência vezes a minha intensidade. Eu tenho todos os valores, né? O meu U vale 120, esse valor foi dado aqui no começo, tá? A diferença de potencial 120. Então ele é dado 120 igual a 6I. Equação de primeiro grau, tá multiplicando, passa para cá dividindo. Meu I vale 20 ampere. Agora, o trecho de CB, né? Então, ó, o trecho de CB. Então, ele vai ser isso daqui, ó, 2 vezes 2, porque é a minha corrente aqui, ó, de CB, ó, CB. Então, quem que é a minha resistência? 2. Qual que é a minha intensidade? 20, certo? Ó. Então, aqui fala aqui, ó, gerou aqui. O I2 é igual ao I3. Então, eu concluo. Então, aqui a diferença de potencial deu 40. Então, a diferença de potencial não é R vezes I? Então, 40 é igual. Qual que é o R? Esse R aqui, o I2, né? A resistência 2. A resistência 2 vai ser 4, né? Que é essa daqui, ó. Então, 40 por 4, 10 amperes. Então, o I2 igual ao I3, que é igual a 10 volts. Já o I4 vai ser igual ao I5, se você tem que observar isso daqui, ó. Ó, I2 com o I3, depois o I4 e o I5, ó, elas apresentam as mesmas coisas. Faço novamente a fórmula, né? 40 por 8 vai dar 5 amperes, certo? Então esses aqui são os exercícios de associação de resistores. Então aqui vocês já viram nas aulas que eu havia mandado, né? Como se calcula. Então aqui é um exemplo prático mesmo, certinho? Dando sequência aqui, vou finalizar o vídeo para a gente assistir depois, certinho? Depois a gente reúne lá na plataforma para a gente discutir isso. Até mais!